Então, boa noite a todas. Hoje eu vou falar de um tema que me é muito caro, que é falar de Maria Madalena. Eu sempre fui uma mulher que tem uma grande quantidade de energia masculina, né? Aqui eu não estou falando de gênero, né? Homem e mulher, eu estou falando de espécies de energia que a gente tem, né, para ser um ser humano mais completo. E nós todos, sem exceção, precisamos de ter, né, a energia feminina e a energia masculina. E durante toda a minha vida, houve um predomínio maior na minha balança da energia masculina. Tem a ver com o fato de eu ser a primeira filha. Isso quem estuda psicogenealogia, né, sabe disso, né, e outras teorias, que o primeiro filho, seja homem ou seja mulher, tem uma quantidade maior dessa energia masculina, né, regra geral. É, então, tem a ver com o fato de eu ser primeira filha, tem a ver também com o fato da formação que eu escolhi, porque eu fui fazer faculdade de Direito, fui trabalhar no Poder Judiciário, então, vários fatores da minha vida contribuíram para que eu tivesse assim uma energia masculina exacerbada. Então, uma mulher que sempre ficou muito na ação, na fazeção, né? E não dando importância à energia da contemplação, do acolhimento, da serenidade. Isso, para mim, era algo que eu não conhecia. E, no decorrer da minha caminhada, eu comecei a sentir as consequências de estar nesse desequilíbrio, né? De ficar sempre muito dinâmica, fazendo muito. Eu tenho uma lua em Áries, então, que me ajuda nessa coisa de, né, querer realizar. E, desde a minha infância, eu sempre tive atração por Maria Madalena. A primeira referência que eu tenho de Maria Madalena, assiste quem entrar, viu, Ana? A primeira referência que eu tenho de Maria Madalena era na minha infância, né? Quando não queria pentear o cabelo, né? Fazer rabo de cavalo, fazer aqueles cabelos bem comportadinhos, né? Aí a minha mãe ou a minha avó materna vinha com aquela célebre frase que muitas de vocês já escutaram aqui. Você vai pentear esse cabelo, você está igual uma Madalena arrependida. Então, foi assim, a primeira referência que vinha para mim. Mas eu comecei a perceber que, ao longo da minha caminhada, algumas mulheres da história da humanidade me atraíam. E Maria Madalena, eu tinha essa atração por ela. E isso foi reforçado através assim, de algo muito banal, quando Dan Brown escreveu o Código da Vinci, né, e lançou o livro que fez tanto sucesso, aí começou a sair, né, uma série de publicações, né, falando sobre a linhagem de Maria Madalena. Então, o que me pescou foi algo assim muito, vamos dizer assim, banal, muito corriqueiro, né? Foi um best-seller que fez muito sucesso e a partir daí que eu fui despertando. Então, há 14 anos atrás, eu, ainda trabalhando na área do direito, eu montei um círculo de mulheres e o título que eu dei a esse círculo de mulheres é Encontros com Madalena. Então, durante 14 anos, mensalmente, mesmo durante a pandemia, que aí a gente começou a fazer online, eu me reuni com mulheres para fazer um círculo sagrado, trabalhando alguns aspectos da energia feminina e tendo como inspiração Maria Madalena, porque quando a gente fala encontros com Madalena, na verdade, eu estou indo encontrar comigo mesma, com a minha sacerdotisa interior, com a minha sabedoria, né? E aí a gente dá esse nome. E a gente veio, ao longo desses 14 anos, trabalhando várias qualidades da energia feminina. E dizem que o curador, ele
ao curar os outros, ele primeiro se cura. Então, eu fui entendendo que essa minha vontade de trabalhar com mulheres, para estimulá-las a vivenciar os atributos da energia feminina e terem assim uma vida mais equilibrada, estava, na verdade, primeiro direcionado a mim. Era primeiro uma demanda minha, uma necessidade minha de equilibrar as energias masculina e feminina. E isso, para mim, tem sido um grande aprendizado. Eu falo que no ciclo de mulheres, a gente não tem lá uma guia, né? Porque o círculo ele é muito democrático, né? A gente está todo mundo no mesmo nível, a energia circula, o que uma mulher está vivendo, a outra também está percebendo, está sendo reflexo, está sendo espelho. Então, durante esse período todo, eu aprendi muito com essas mulheres, inspirada por Maria Madalena. Então, Maria Madalena passou a ser, para mim, um arquétipo do sagrado feminino, né? O sagrado feminino é um termo que está muito explorado e muito mal compreendido, né? As pessoas falam tudo de sagrado feminino e está muito banalizado, muito mal compreendido, né? Eu, às vezes, recebo mulheres no meu espaço holístico aqui em Belo Horizonte, que se chama Casa das Matrioscas, né? Porque o meu trabalho com o feminino passou muito também pelas bonequinhas russas, né, que é um arquétipo da grande mãe. E às vezes as mulheres chegam lá assustadas porque foram hostilizadas por outras mulheres, porque colocaram o cílio postiço, ou porque estão de unhas feitas, ou porque fizeram cesariana, ou porque não conseguiram amamentar. Então, acho que está havendo assim, uma distorção do que é esse sagrado feminino, né? E as pessoas acabam, às vezes, repetindo padrões de um patriarcado doente. O sagrado feminino nada mais é do que você tomar consciência da importância da sua energia feminina, assim como existe o sagrado masculino, que é você também tomar consciência da importância da sua energia masculina, tanto homens como mulheres. E aí nós vamos fazer aquilo que o Jung vai falar do casamento alquímico, né? Que a gente faz um casamento interno, é, é, casando harmonicamente essas duas energias, masculino e feminino, e que Jung vai falar que é o ser completo, que é o antropos, porque é esse ser, então, que vai ter em equilíbrio a energia da ação e da não ação, a energia da fazeção e da contemplação, né? A energia do acolhimento e a energia que vai doar. Então, é muito tranquilo quando a gente observa sob esse ponto de vista. E Maria Madalena passou a ser para mim, então, esse arquétipo, né? O que é arquétipo, né? Arquétipo é como se fosse um molde, uma estrutura de consciência, né, com a qual eu sinto afinidade, né? E Maria Madalena, eu posso dizer que me representa muito. E ao longo destes 14 anos, trabalhando com círculo de mulheres, tendo como inspiração Maria Madalena, levando grupos para fazer o caminho de Maria Madalena na França, e agora, no ano que vem, em maio, estou levando outro grupo para poder fazer o caminho de Maria Madalena em Portugal, né? Em 2021, publiquei o meu terceiro oráculo, que é o oráculo dos portais iniciáticos de Maria Madalena. Então, durante todo esse tempo, dando curso sobre Maria Madalena, eu vejo tanto que essa figura tem para me ensinar, né? Então, a gente pode falar da Maria Madalena como personagem histórica, a gente pode pegar os livros sagrados para interpretar quem realmente foi Maria Madalena, mas a gente pode também trabalhar com Maria Madalena como sendo um arquétipo, uma estrutura de consciência desse feminino bem resolvido, desse feminino que equilibra com sabedoria o masculino e o feminino. Então, eu comecei, ainda antes da pandemia, nos círculos de mulheres, a trabalhar com essas características do arquétipo de Maria Madalena nos círculos de mulheres na Casa das Matrioscas. E, para fazer esse trabalho, eu me inspirei muito num dos meus grandes mestres, que é o Jean-Yves Leloup, que é um autor da psicologia transpessoal, né, um padre da Igreja Ortodoxa,
que está com 71 para 72 anos, vivendo na França, tem vários livros publicados pela editora Vozes, e o Jean-Yves Leloup tem alguns livros em que ele aborda a figura de Maria Madalena sob esse viés da psicologia transpessoal, trazendo Maria Madalena como essa estrutura de consciência, esse arquétipo que nos descansa, porque ela nos ensina um caminho para buscar este equilíbrio. E eu, então, baseado nos ensinamentos do Leloup, eu idealizei um trabalho chamado As Múltiplas Faces de Maria Madalena, um trabalho totalmente calcado, repito, na psicologia transpessoal. Eu não vou ficar preocupada em discutir nesse trabalho se Maria Madalena é Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta. Eu não vou ficar preocupada se a mulher que unge os pés de Jesus é Maria Madalena ou é outra Maria. Eu não, neste curso, neste trabalho, eu não vou preocupar com discussões da teologia, embora goste muito disso. Já conduzi vários grupos de estudos de livros na Casa das Matrioscas, ainda antes da pandemia, então era tudo presencial, para a gente fazer estudos sobre a figura histórica, a figura bíblica. Quando eu vou trabalhar com as múltiplas faces de Maria Madalena, eu parto do pressuposto que essa Maria Madalena é a Maria de Betânia, é irmã de Lázaro e de Marta, é ela que ungiu os pés e a cabeça de Jesus. Eu já parto desta ideia e vou trabalhar, então, com as diversas faces, com as diversas características, com as diversas qualidades que ela traz para mim. E eu vou percebendo que eu tenho várias ex-alunas, né, que a cada momento que a gente avança para trabalhar um dos aspectos da energia de Maria Madalena, isso traz para a gente muita libertação. E isso não é conversa para vender curso. Eu estou sendo absolutamente honesta com vocês, né? Porque eu tenho um nome a zelar, né? Então eu não posso prometer algo que não é verdadeiro. Maria Madalena, ela é um arquétipo que me dá muita alegria em ser mulher e que tira de mim um grande peso, uma grande culpa, porque a Igreja Católica ela traz para a gente Maria, Nossa Senhora, Maria, né, de Nazaré, como aquela figura que só vive no céu, cercada por anjos, que está ali, né, nas nuvens. Em algumas imagens, ela está pisando na serpente, que é um símbolo da deusa pagã. Traz para a gente essa figura de Maria, que é assexuada, né, porque ela foi concebida, entre aspas, sem pecado, então os pais não tiveram, né, relação sexual para que ela fosse concebida. Ela concebe Jesus também por obra e graça do Divino Espírito Santo. Então, é como se Maria não tivesse nem corpo, né? Ela é tão fluida, ela é tão etérea que ela não tem nem corpo. E ela não tem nem força, porque o papel dela é ser intercessora perante o Filho, né? Advogada nossa, como diz a oração. Inclusive, a Clarissa Píncola Estés, que todos vocês conhecem muito, porque é autora das Mulheres que Correm com os Lobos, né? Eu tenho aqui na sala de Zoom a Selma Salles, que é uma querida e que é uma das guardiãs, né, desse livro maravilhoso, das Mulheres que Correm com os Lobos. Mas a Clarice ela tem outro livro sobre Maria, especificamente sobre Nossa Senhora de Guadalupe, em que esse livro é maravilhoso, Libertem esta mulher forte. E ela vem, então, falar da força de Maria e como o patriarcado e o cristianismo desconstruiu a figura dela como se fosse assim, tão etérea, né? Vivendo tão no céu, tão distante. Então, quando eu vou confrontar Maria de Nazaré com Maria Madalena, eu me sinto mais perto de Maria Madalena, porque Maria Madalena ela está mais perto da gente na matéria, ela é aquela que não tem medo de tocar no corpo, que não tem medo de mostrar suas emoções, é aquela que vive todos os seus desejos, que quer o Deus e que quer o homem. Então, eu costumo dizer que Maria Madalena é um arquétipo que nos descansa, porque ela fala: olha,
Você vai viver a sua espiritualidade, mas você vai viver também na matéria. É tudo uma coisa só. O sagrado e o profano estão juntos. E nas viagens que eu faço, eu provo isso, porque a gente faz vivências, a gente faz as nossas meditações, mas nós também saboreamos o bom vinho da Provence, o bom vinho rosé casca de cebola, né? Então, Maria Madalena traz para a gente essa permissão, né, a sexualidade da mulher está muito ligada à manifestação da sua espiritualidade, né? Nós temos um portal no nosso corpo, que é a nossa vulva, através do qual a gente traz novos seres para essa dimensão, né? Nós sentimos uma vida sendo gestada dentro do nosso corpo, e dois corações batendo juntos, nós amamentamos, né, um ser que chega a esse mundo e que depende de nós. Então, o corpo da mulher ele é muito sagrado, né, porque ele é esse portal que traz essa nova possibilidade de vida nesse planeta. E Maria Madalena, então, nos tranquiliza, porque ela nos mostra que é possível viver o sagrado e o profano. Ela nos mostra que não temos que nos sentir culpadas, né? Eu digo que, de certa forma, o cristianismo apequenou o tamanho de Nossa Senhora, o tamanho, a potência de Maria de Nazaré, né? Se a gente pega esse livro, Libertem essa Mulher Forte, ela fala exatamente isso, da força que tem as Madonas, que tem Nossa Senhora, e o tanto que isso foi apequenado, vamos dizer assim, né? Uma visão muito pequena. Então, Maria Madalena é esse arquétipo de libertação que nos convida a viver a nossa espiritualidade, que nos convoca, né, para esse nosso lugar de sermos pessoas que estamos aqui nesse planeta para fazer diferença. E a gente tem que mudar enquanto estiver aqui, porque na hora que eu sair desse plano e for para o plano espiritual, né, eu já acabou a minha chance. Enquanto eu estiver aqui, que eu tenho que mudar. Né? A experiência é muito bonita, porque você está aqui na matéria, né? Mas para poder realizar algo muito grandioso. Então, Maria Madalena nos lembra desse aspecto de sermos como árvores, como torres, por isso que, né, Magdala significa torre. O que é essa torre? Né? Eu faço a conexão entre o céu e a terra, porque eu recebo a inspiração que vem das estrelas, que vem do alto, mas eu estou aqui encarnada, eu estou aqui linkada na Mãe Terra, né? Eu recebo também no meu útero a energia magnética que vem do centro da Terra. Então, olha que linda a convocação que ela nos faz. Ela nos convida para sermos mulheres torre, mulheres árvore, que somos capazes de fazer essa conexão entre a energia prateada que vem do alto e a energia dourada que vem da terra, e fazer essa alquimia, né, essa mistura dentro do nosso coração. Então, esse é o convite que ela nos faz. E Maria Madalena é um arquétipo de ruptura, de transgressão. Maria Madalena, ela nos tira da nossa zona de conforto e nos conclama a fazer aquilo que nós viemos fazer aqui no planeta. Por isso que um dos símbolos dela é a flor de lis, né? A flor de lis. Ontem eu fiz um trabalho muito lindo com um grupo de mulheres na Casa das Matrioscas, né? E a gente trabalhou com a flor de lis, que é um dos símbolos de Maria Madalena. Então, ela nos convida a fazer com que a parte de baixo da flor de lis seja cada vez mais semelhante à parte de cima da flor de lis. Ou seja, aquilo que foi planejado antes de eu chegar aqui nesse planeta, eu tenho que tentar realizar da melhor maneira possível. Então, ela nos convida a sair da nossa zona de conforto e a caminhar e a seguir em frente sem medo, né? Ela cobra de nós a coragem. Eu vou ler para vocês uma canalização que eu recebi no workshop que eu fiz com um grupo.
de mulheres exatamente em 2020, pouco antes, 2021, pouco antes de lançar este oráculo. Sou a Senhora da transformação e da transmutação. Acolho todos que me recebem em seu coração. Mas é preciso que saibam que tenho também o lado destruidor da grande mãe. É necessário ter coragem, nascida no coração, para seguir meus passos. O convite é para deixar que a velha estrutura caia ao chão, a fim de que um novo paradigma se instaure. Sou a senhora da grande transmutação. Para vivenciar o todo e fazer a síntese, é preciso liberar velhas amarras e se entregar ao grande processo de transformação planetária. Com meu manto vermelho, guardo e protejo os que caminham junto a mim. Sou a senhora das grandes revelações. Tenho a força dos raios e a intensidade dos vulcões. Eu sou o eu sou. Sou Miriam de Magdala e renasço em cada uma de vocês. Então, essa mensagem que foi interessante porque eu recebi essa mensagem durante o workshop ao vivo pelo Zoom e uma aluna copiou. Eu não lembrava, ela me mandou e na segunda edição do Oráculo das Matriósicas a gente incluiu, porque na primeira edição eu não lembrava dessa mensagem. Ela gentilmente transcreveu enquanto eu falava e mandou para mim. E essa mensagem, ela nos mostra esse aspecto de Maria Madalena, né? Ela não é aquela que vai ficar ali te dando colo. Então, quando a gente sente atração por esse arquétipo de Maria Madalena, e se vocês estão aqui me ouvindo, é porque todas vocês, né, em algum momento da trajetória de vocês, têm atração por esse arquétipo, é preciso falar que não é para ter medo, mas que muita coisa deve mudar na vida de quem permite que essa energia entre na vida, né? Porque ela cobra de nós essa coragem. Se a gente pensar na Maria Madalena histórica, ela nasce numa época em que as mulheres não tinham voz, em que as mulheres não tinham acesso aos estudos. Maria Madalena nasce numa sociedade extremamente patriarcal, e ela ousa pensar diferente, né? Maria Madalena, Leloup fala que o pecado de Maria Madalena era ter sede de conhecimento. Ela queria ter acesso aos livros sagrados, aos estudos, aquilo que era vedado às mulheres. Então, Maria Madalena, ela foi extremamente corajosa para seguir o seu coração e ir atrás daquilo que ela tinha que realizar. Então, ela quebra paradigmas, ela rompe as estruturas, né? Mais uma vez, então, a ideia da torre. Quem aqui estuda o tarô sabe que o arcano 16, que é o arcano da torre, quando aparece na jogada, a gente sabe que vai desmoronar, que vai ter mudanças rápidas, né? Quando o mundo foi surpreendido pela Covid, era o próprio arcano da torre que estava atuando. Toda a estrutura que existia, todos aqueles paradigmas, tudo foi questionado, tudo caiu por terra, né? Um vírus invisível conseguiu, né, ser o predador do ser humano prepotente. E todos nós ficamos dentro das nossas casinhas, morrendo de medo. Então, foi o próprio arcano da torre que atuou naquele período. E Maria Madalena, ela traz isso, né, dessa transgressão. Assim como outro arquétipo que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, da Lilith, a primeira mulher de Adão, né? Então, quem geralmente gosta de Maria Madalena gosta de estudar Lilith, né? Ela é interessante porque na história sagrada se diz que quando Deus criou Adão, ele criou Lilith do mesmo material, né? Os dois foram feitos iguaizinhos. E a Lilith teria se insurgido de, na relação sexual, ter que ficar embaixo. Então, ela abandona o Adão e vai embora. Aí, então, Deus faz uma mulher que vai ser obediente,
tirando, então, um pedaço da costela do Adão para fazer a mulher, para obedecê-lo, né? Então, a Lilith é um arquétipo também de ruptura, né? A última vez que a gente trabalhou com esse arquétipo da Lilith, na Casa das Matrioscas, a Ana ainda não trabalhava comigo, não. Mas nós fomos, um grupo de mulheres, lá para Inhotim, e fizemos um clipe dançando foda-se, 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 né? Assim, a viver da própria Lilith, né? Libertando todos os padrões, né? Então, assim, a Maria Madalena ela traz para a gente essa coisa da transgressão, né? Porque ela ousa pensar fora da caixinha, ela ousa questionar aquela estrutura, ela ousa fazer contato com o desejo do coração dela. E até se a gente pegar as obras de arte, a gente vai ver que Maria Madalena ela demonstra a dor, ela demonstra a emoção. A gente vê Maria Madalena tocando, né, no corpo de Jesus, no corpo das outras pessoas. E Maria, uma das poucas vezes que Maria toca Jesus, quando ele era bebê, né, que ela está carregando, e depois, quando ele sai da cruz, né, aquela imagem famosa da Pietà. Mas, regra geral, a gente não vê isso. Né? E ela sempre está com aquele rosto sereno. Né? E Maria Madalena não. Comece a reparar os quadros, as representações. Né? Ela está ali, ela demonstra as emoções. Então, é um arquétipo também que nos convida a esse movimento, né? A sair da nossa zona de conforto, a fazer contato com o nosso coração. Maria Madalena vai falar muito da importância desse portal do coração para a gente fazer esse contato e questionar qual que é a minha verdadeira missão, o que, que eu tenho que fazer aqui nesse planeta, por que, que eu estou aqui, porque ninguém está aqui para fazer turismo, né? E ela nos convida. Então, eu costumo dizer assim que a gente não brinca com uma energia tão poderosa como Maria Madalena, né? Eu vejo hoje, às vezes, as pessoas também a pequena Maria Madalena, porque eu vejo assim, muitos terapeutas focando muito na parte da sexualidade de Maria Madalena. E ela é muito mais do que essa sexualidade, né? Ela é muito mais, né? A sexualidade é apenas um dos aspectos, porque ela integra a sexualidade à sua própria mística, ao sagrado, né? Mas ela é muito mais. Mas é um arquétipo de ruptura, é um arquétipo que nos convida a transgredir. Eu sempre falo de uma autora brasileira que morreu recentemente, que eu sou apaixonada por ela, que é a Lia Luft. E a Lia Luft tem um livro de crônicas cujo título é Pensar é Transgredir, porque há uma crônica nesse livro com esse nome. E é interessante a gente pensar nisso, né? Pensar é transgredir. Porque quando a gente abre um espaço, feito esse aqui agora, qual que é a porta larga, gente? A porta larga seria a gente estar jogada no sofá vendo uma série na Netflix, né? Aí eles começam a pôr o povo tomando muito vinho e comendo, já perceberam? Para poder dar fome na gente, vontade de tomar vinho, né? E a gente fica ali sem perceber, e assim, às vezes a gente, vou tomar um vinho, porque de tanto que a gente vê os personagens nas séries tomando vinho, né? É uma delícia isso, né? Mas estou mostrando assim como é que a porta larga é mais fácil de puxar a gente, né? Mas a gente tem que se organizar para estar aqui assistindo uma aula pela internet. Às vezes a gente já está meio cansado, né? De aulas online. Essa é a porta estreita, né? Porque a gente está buscando algo que vai nos estimular a ter o autoconhecimento. E se a gente faz a escolha de buscar esse autoconhecimento, tendo como guia Maria Madalena, a gente precisa de ter coragem, porque ela vai sacudir as estruturas. Eu falo que Maria Madalena é como se fosse assim, uma lava do vulcão, sabe? A energia, quando eu falo dela, eu sinto aquela energia de fogo, aquela energia assim, sabe? Que vem para poder queimar mesmo, sabe? Ela dá o colo, mas ao mesmo tempo ela não fica ali no mimimi, não, sabe? Vai e faz o que tem que fazer. Então, vocês sabem que todas nós, e todos os homens também, porque hoje tem muitos homens, né, buscando Maria Madalena, que estamos nessa frequência, com toda certeza, no nosso corpo físico atual,
a gente tem alguma molécula que foi do corpo dela quando ela viveu aqui no planeta, né? Porque vocês sabem que na matéria nada desaparece, tudo se modifica, né? Lavoisier já falava isso. Então, se a gente tem essa atração, é porque com certeza nós temos, né, uma molécula, algo pequenininho, que foi do corpo dela que ela habitou aqui. Né? Então, é um chamado que ela faz nesse momento, né? Quando eu comecei a trabalhar com Maria Madalena, poucas pessoas trabalhavam. Eu fui talvez uma das primeiras a levar grupos para fazer o caminho de Maria Madalena na França. E hoje, dia 22 de julho, que é o dia de Maria Madalena, virou quase um feriado no meio do feminino sagrado, de tantos grupos que festejam. Então, a gente percebe que isso é uma coisa muito boa, muito positiva. Há muitas pessoas que estão despertas para esse chamado, né? Muitas mulheres estão sendo convocadas para terem coragem de fazer contato com o seu coração, entender qual é a missão da sua alma e vivenciar tudo isso, né? Então é muito interessante quando a gente vê esse despertar das sacerdotisas, né, que estão recebendo o chamado, e os homens também, né? Eu já tive, é, lógico, não sei quantas mulheres fazendo curso comigo, mas homens eu já tive uns 6. E eu acho que 6 é até um número muito alto para se a gente pensar, né, em homens. Né? Mas há um chamado e as pessoas estão despertando, né? Porque ela traz para a gente essa força, ela traz para a gente esse convite, né? Para a gente fazer contato com o nosso dom, com aquilo que a nossa alma traz para a gente, tá? E aí a gente vivenciar isso. Maria Madalena, ela não quer uma coisa meia boca, sabe? Ela não quer. E ela vai te confrontar, ela vai colocar testes no seu caminho para poder verificar a sua persistência. Então, gente, não é para ter medo, mas é para a gente ter respeito, tá? É diferente, medo de respeito, né? É uma energia extremamente poderosa, é uma energia extremamente curativa, né? Maria Madalena é a mesma energia da deusa Ísis, né? Ela foi iniciada no templo de Ísis, mas a energia de Ísis é a Maria Madalena, né? Que era cultuada como a deusa Ísis, era a energia de Maria Madalena. Tá? Então, assim, por isso que muitas mulheres têm atração por Maria Madalena e pelo Egito, né? Pelas coisas ligadas ao Egito. Então, é a mesma energia, tá? E é o momento mesmo dela renascer, né? Hoje no planeta são duas forças muito fortes que estão aqui para nos amparar, Maria Madalena e Arcanjo Miguel, tá? E se a gente começar a observar, é muito comum você ver as imagens dos dois próximas em igrejas antigas na Europa, né? Inclusive, dentro do Monte São Michel, na Normandia, há uma capela dedicada a Maria Madalena. Né? No curso, a gente faz, na última aula, a consagração de um anel a Maria Madalena, e eu projeto aqui o slide com esse altar que está lá no Monte São Michel, dentro da igreja de Maria Madalena, que agora eu levei o grupo lá para conhecer pessoalmente esse local. Então, são duas energias muito poderosas, né? Arcanjo Miguel trazendo, representando a energia masculina, Maria Madalena representando a energia feminina, mas, na verdade, ambos seres extremamente completos e com as duas energias bem equilibradas. Né? Então, é um momento para que a gente ative o nosso contato com essas duas energias de muita potência, de muita luz, e que a gente faça o nosso para casa, sempre a partir do coração. No meu canal do YouTube, que se chama Heloísa Monteiro das Matriósicas, vocês vão encontrar meditação do Santuário do Coração, que é uma meditação de Maria Madalena, que ela te ensina a sintonizar com o seu coração. Tá? Vocês vão encontrar mensagens de Maria Madalena falando sobre essa energia
que vem de Ísis, da deusa Ísis. Então, depois, todo esse material está disponível lá. Como é que eu trabalho nos meus cursos? Durante muito tempo, eu trabalhei com esse curso, As Múltiplas Faces de Maria Madalena, que é todo baseado, como eu já falei, na psicologia transpessoal. Tá? Então, eu vou trabalhar os diversos aspectos de Maria Madalena, a pecadora, a intercessora junto aos moribundos, a Sofia, a sábia, o arquétipo da mulher selvagem. Eu vou trabalhar vários aspectos de Maria Madalena. Tá? É, já no segundo módulo dos meus cursos, eu trabalho especificamente com os portais iniciáticos de Maria Madalena. Então, esse curso deu origem ao buraco dos portais iniciais de Maria Madalena. Então, enquanto nesse primeiro módulo das múltiplas faces, a gente vai aprofundar muito em Maria Madalena, em vários aspectos de Maria Madalena, mas trabalhando as questões dessa energia que ela traz para a gente, nos portais iniciáticos, a gente já vai ter uma abordagem mais ritualística, tá? Então, ainda que eu traga muitas informações também, né, a simbologia das abelhas ligadas a Maria Madalena, da torre, da flor de lis, mas no segundo módulo, que é dos portais iniciáticos, a gente vai trabalhar mais com os aspectos ritualísticos, né, para poder atravessar estes portais. É como se a gente primeiro entendesse os diversos aspectos da energia feminina que vão aparecer em cada uma das faces de Maria Madalena, em cada um dos arquétipos, seja da pecadora, da intercessora, da mulher da intuição profética, da mulher selvagem, enfim, são vários aspectos que a gente vai trabalhar. E no segundo módulo, a gente então trabalha com esse caminho iniciático de Maria Madalena. Esses dois módulos eu já venho dando, né, já durante esse período todo aí, e esse ano apenas o módulo 1, mas eles são independentes, né? Só estou explicando porque as pessoas faziam muita confusão. Ah, eu já fiz o curso com a Heloísa. Então, são dois, né? As múltiplas faces de Maria Madalena, depois os portais iniciáticos de Maria Madalena. E o terceiro, né, que ainda está sendo preparado, nós vamos trabalhar com o tarô de Marseille como o caminho de Maria Madalena, como a maneira que foi encontrada de ser passada para a humanidade toda a trajetória de Maria Madalena, né, que deve ser lançado no segundo semestre do ano que vem. Tá? Então, só para didaticamente vocês entenderem como é que funciona. Tá? Eu queria abrir aqui, tirar para esse grupo hoje, né, nós estamos aqui, um grupo de 28 pessoas, tá? Eu vou tirar um dos portais aqui, né? Eu vou pedir assim a Maria Madalena que mande para a gente um dos portais, que é o que esse grupo veio buscar aqui, tá? Qual que é o conselho, o que que ela vai estar mandando para a gente nesse momento aqui? Muito interessante. Saiu o portal 16, que é o portal da Sofia, a iniciada. São 16 portais. Então, esse grupo, eu posso dizer que é um grupo já de almas antigas, é um grupo de buscadoras antigas. Tem muitas aqui que eu conheço. Tem gente aqui que foi para a França comigo, tem gente que fez curso comigo, tá? Tem gente que frequenta o Círculo das Madalenas, mas a maioria eu não conheço. Mas eu vou dizer para vocês, pela carta que ela mandou, eu estou diante de um grupo de mulheres que tem muita sabedoria, mulheres da nossa busca muito antiga, porque são 16 portais. O grupo sai com o último portal. Uai, Heloísa, então quer dizer que acabou? Está pronto? Nós estamos prontos? Não, porque a evolução não para, né?
a evolução se dá em espirais ascendentes. Então, quando a gente chega no último, a gente começa tudo de novo, vamos passando, mas já em dimensões diferentes. Mas eu acho que, para mim, é muito auspicioso quando eu vejo que eu consegui reunir aqui um grupo de mulheres, né, que sai, isso aqui, que sai o Portal 16, né? Que significa assim, olha, ninguém que está chegando aqui é cru no assunto. Todo mundo aqui já teve experiência com Maria Madalena. Todo mundo está aqui, não é assim pelo oba-oba, a aula é grátis, deixa lá ver o que ela tem para falar, né? Não é por isso, né? É porque realmente são pessoas que estão em sintonia. E eu agradeço muito, porque eu sempre falo isso com a Ana, e falo, quando a gente estava montando o grupo para a França, nós somos um grupo de 33 mulheres, vocês imaginam, um grupo grande, né? E aí eu falava assim, olha, quem que dá o visto, se pode ir comigo ou não, é Maria Madalena, né? Se não sou eu que dou o visto. Isso é ela que resolve quem que tem que fazer essa viagem comigo. Então, do mesmo modo, sabe, ela que escolhe quem que tem que fazer curso comigo, quem que tem que estar aqui, tá? E eu fico muito grata, né, por ter saído dessa carta. Aí eu vou ver então que mensagem que está aqui, né? Porque quando eu escrevi, eu fui meio que canal assim, então eu não consigo mesmo memorizar, né? Então, é o último portal de uma espiral ascendente. Ele te convida a mergulhar na inteireza de seu ser mais profundo, onde jorra a fonte da vida eterna. Você é centelha divina, faísca luminosa de Deus Pai, Deus a Mãe, na caminhada evolutiva de volta para casa. Ao atravessar o último portal, o peregrino recebe o livro do conhecimento, um livro de capa de tecido vermelho e muito pesado, onde estão registradas as mais importantes informações de Maria Madalena. É preciso ter cuidado e respeito, porque ao acessar tais registros, o buscador também se tornará o guardião das informações. É aquela coisa, né? Quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Então, né, se eu estou diante de um grupo de mestras, né, um grupo de sacerdotisas antigas, de almas antigas, então prestem atenção na responsabilidade de cada uma, né? É preciso, então, ter cuidado e respeito. O portal da Sofia iniciado se manifesta para trazer os dons da sabedoria, finalizando um caminho iniciático e trazendo a força para recomeçar a jornada numa nova espiral ascendente. Ele é guardado exatamente por Maria Madalena, que é a mestra da nova era. Tem como animal de poder a borboleta, nos lembrando que para virar borboleta é preciso dormir no casulo escuro pelo tempo necessário para dar o grande salto, fazer a travessia, transmutando o velho e se abrindo para o novo. Né? Então, acho linda, né, essa carta aqui, né, ela diante da árvore. Então, assim, é a nossa madrinha mesmo dessa noite. Né? Então, o que a gente precisa agora é ter coragem para fazer o grande mergulho, né? Eu acho que as coisas, na verdade, são muito simples, né? Não precisa assim de muito, sabe, de gastar muita energia. Eu estou no momento da minha vida que eu descubro isso, sabe? Que às vezes a gente vai para trabalhar a essência, os movimentos não precisam de ser muito bruscos nem muito intensos, né? Mas é um convite mesmo para um aquietamento, para um olhar para dentro, para entender a importância da gente ter essa energia feminina bem construída, justamente, juntamente com a nossa energia masculina, sabe? Para poder buscar um equilíbrio nas nossas percepções da vida, na maneira como a gente vai atuar na vida, para que a gente possa atuar, né? Mas assim, sendo o nosso ser maior o verdadeiro líder, porque a gente atua ao contrário, né? O nosso ego, a nossa pequena identidade que fica sendo líder do nosso ser cósmico, do nosso ser maior. Há uma inversão dos valores. Então a gente precisa de estar neste comando e saber fazer a nossa caminhada com amorosidade e com respeito.
tem uma, na área do direito ambiental, dos ambientalistas, né? Tem lá, não sei se vocês conhecem, uma maneira para você calcular a sua pegada que você deixa no planeta. Então, você preenche, lá na internet tem, né? Você vai preencher quantas vezes você anda de avião por semana, de carro, para ver o que você está fazendo para contaminar o planeta, né? Deixando a sua pegada no sentido negativo, né? De sujeira que você está deixando. Aqui o convite é a gente deixar a nossa pegada amorosa, né? No tempo em que eu, um ser cósmico, infinito, né? Estou aqui no planeta Escola, vestindo essa roupagem de Heloísa, porque eu não sou Heloísa, eu estou Heloísa, né? Então, neste momento em que eu estou Heloísa, vestindo essa roupagem, né? Então, qual a pegada que eu vou deixar para aqueles que vierem depois de mim? E para conseguir dar conta do recado, quais serão os meus mestres? Quais serão os seres de luz que vão me influenciar? Então, é óbvio que para nós que estamos aqui, um destes seres é Maria Madalena. E com certeza todos nós devemos ter molécula do corpo que foi dela nessa vida, né? E estamos sendo convocadas para que a gente faça esse movimento desse despertar. Vários clientes que eu abro os registros acásticos têm aparecido para mim uma cena que ela tem sido recorrente. Para vários clientes, ela aparece e aparece assim, várias pessoas deitadas num campo de maçãs, cheio de macieiras, as pessoas estão deitadas, sabe aquele soninho que dá depois do almoço, que você fica ali, às vezes tem uns estão ali com o pinzinho na boca, sabe? E aí aparece um anjo, uma coisa meio apocalíptica mesmo, tocando assim uma trombeta, e algumas pessoas se levantam e outras continuam deitadas. E eu fico muito intrigada com essa cena, porque no Brasil a gente não tem, pelo menos no Sudeste, né, campos de maçãs assim. E a maçã é uma fruta que significa o conhecimento, né? É a fruta proibida que Eva dá ao Adão para comer, né? Então, é como se as pessoas fossem convocadas para ter um conhecimento maior, mas elas preferem estar ali, deitadas, né? Inertes, naquele estado de torpor. E aí elas são convocadas, e muitas aceitam o convite e se levantam, né? É um despertar da nova era. Então, eu sinto que muitas de nós estamos sendo tocadas, né? Muitos homens também estão sendo tocados, muitos jovens estão sendo tocados, né? Por esse anjo apocalíptico que toca essa trombeta, nos convidando, né? É, é, eu acho que estou falando o nome do instrumento errado, acho que é trompete, né? Não, é o clarinete, né? Mas, enfim, né? Um instrumento de sopro, né? Que ele está tocando e nos convidando, né, para esse despertar. E é isso, então, né, o convite que, se for através de Maria Madalena, que seja dessa forma, né, intensa, dessa forma amorosa, dessa forma que incendeia e que faz um reboliço na vida da gente e que corta padrão e que te convida para transgredir, mas que você se sente inteira, se sente viva e passa a entender que sagrado e profano é tudo uma coisa só, são lados diferentes, a mesma moeda, e que enquanto você estiver encarnado aqui nesse planeta, né, você tem um corpo físico e você tem também o seu espírito, o seu ser cósmico infinito. E aí, para a gente poder encerrar, aí eu paro de gravar e deixo livre para vocês perguntarem alguma coisa, mas eu encerro com outra mensagem da mestra. Não me procure nas águas serenas dos lagos, nem na calidez da brisa que sopra em seus cabelos. Sou fogo, sou vulcão, sou a lava escaldante, sou a explosão, sou a torre que se desfaz, construo e desconstruo, faço e refaço, sou vida e sou morte. Não tenha medo do fogo, encontra coragem no seu coração
e siga meus passos no caminho iniciático que se descortina para aqueles que possuem olhos de ver. Então, é o recado da nossa mestra. Se alguém teve aí a orelha puxada, né? Fomos vários de nós. Eu agradeço a presença de vocês. Eu vou parar, então, aqui de gravar, tá bom? Para que a gente possa, então, acabar a nossa conversa. Obrigada a todos.